ou no Google Drive, para quiser baixar. Tá bom? A gente começou a gravação. Vamos fazer aqui a nossa retomada? Epa, peraí. Vamos fazer aqui a nossa retomada. Tá aparecendo aí para vocês? Acabei de compartilhar, vê se. Show de bola. Então, vamos nós. Essa é a nossa aula 4 e a gente viu até agora alguns conceitos. Novamente, vocês já estão no período mais avançado, a maioria de vocês, eu acho, se não todos, já fez a matéria de economia política, então até o momento a gente fez uma revisão de conceitos pertinentes. A microeconomia e a macroeconomia na nossa última aula. Vou fazer uma revisão desses conceitos, vou falar das estruturas de mercado que a gente também analisou, tá bom? Para que a gente possa avançar aí para uma matéria já muito própria da análise econômica do direito, e que são as falhas de mercado, e depois a gente seguir para propriamente a introdução de tópicos relativos à análise econômica do direito, né? Aí são coisas mais específicas. A gente começou, depois da aula introdutória, falando dos aspectos microeconômicos, né? A microeconomia é aquela área da economia que estuda as relações entre oferta e demanda, entre consumidor e produtor, né? Então a gente vai ter um enfoque muito na relação das famílias com as empresas, do indivíduo com a empresa, de empresas com o governo com as empresas, enfim. Então essas relações elas são analisadas pela microeconomia. E quando a gente começa a estudar micro, a primeira coisa que a gente analisa são as forças de oferta e demanda. E aí nós falamos isso na última aula, que na última aula, da segunda aula, nós qualificamos a demanda como uma composição de duas coisas. A demanda, ela reflete a quantidade de bens e serviços que os agentes estão dispostos a consumir em um determinado nível de preço, tá? Então a demanda ela sempre é composta desses dois componentes. Aí eu faço um parêntese, porque às vezes na hora da explicação isso acaba sendo também um jargão da economia. Muitas vezes a gente acaba usando, eu estou tentando evitar isso, tá? Na última aula, inclusive agora de manhã, eu tomei cuidado e corrigi nas 3 vezes que eu percebi que eu falei que eu usei essa expressão. Às vezes a gente fala demanda refletindo a quantidade demandada. Tá? Então, às vezes, no meio de uma explicação, eu posso acabar falando a palavra demanda, refletindo quantidade demandada, tá bom? Mas o conceito técnico, o conceito adequado é a significação de demanda relacionando a quantidade demandada junto do nível de preço, tá bom? Então, demanda é a quantidade demandada que os consumidores estão dispostos a consumir, tá? A quantidade de bens e serviços que os consumidores estão dispostos, propensos a consumir em um determinado nível de preço. E aí a gente vai para a análise da lei da demanda, né? Então, a lei da demanda, ela diz que tudo mais constante, quando o preço de um bem ou um serviço sobe, a quantidade demandada cai. Significa que quanto mais caro fica um bem, menos ele é consumido, desde que tudo mais seja mantido constante. Isso tem duas implicações, quer dizer, tem duas implicações, tem duas explicações. Né? Por que isso acontece? Primeiro, porque quando o preço de um bem sobe, ou quando ele cai, ou seja, quando há alteração no preço de um bem, nós fazemos esse cálculo no que nós chamamos de preço relativo, né? Então, uma vez que você tem uma série de coisas para você consumir, que você pode consumir, você sempre faz o cálculo. Bom, se eu comprar isso, eu não posso comprar aquilo, porque seus recursos não são infinitos, né? Então, se o preço de um bem está mais caro, às vezes é mais interessante eu comprar outra coisa. Ou se ele está mais caro, aí vem o segundo componente, ele não vai caber no meu orçamento da mesma forma. Então, você tem tanto uma mudança de preferência quando o preço de um bem se altera, porque você faz sempre o cálculo de custo de oportunidade, você está fazendo uma análise desse bem, comparando com outras opções de consumo, e você faz uma análise do preço desse bem relativo ao seu orçamento, que não é infinito. Então, quando o preço de um bem sobe, você tem um orçamento desse tamanho, se o preço de um bem sobe, você reduz o restante
do seu orçamento, que ele vai consumir uma parcela maior, tá? Então a lei da demanda, ela diz que tudo o mais constante, quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade demandada cai, e isso ocorre porque você passa a analisar esse bem, você sempre analisa o consumo de um bem, a opção por um determinado produto ou serviço frente às outras que você tem. E além disso, você sempre vai fazer esse cálculo também mediante o seu orçamento, né? Os recursos finitos, os recursos limitados que você tem à disposição. Pelo lado da oferta, nós temos uma qualificação de que a oferta reflete a quantidade de bens e serviços disponibilizados ao mercado em um determinado nível de preço. Então, a oferta tem a ver com a produção, com a disponibilização de serviços. E a lei da oferta diz que tudo o mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe. E o inverso também é verdadeiro. Quando o preço de um bem cai, a quantidade ofertada cai. Qual que é o raciocínio por trás disso? O que isso acontece? Porque quando o preço de um bem está mais alto, a receita potencial também é mais alta. Então, se você tinha 10 carteiras sendo vendidas a R$ 100, tá? Você tinha uma receita potencial de R$ 1.000, certo? Uma receita total, né, porque foram vendidas, foi de R$ 1.000. Se o preço dessa carteira sobe para R$ 200, você tem uma receita de R$ 2.000. Então isso atrai competidores, fica mais interessante você vender esse serviço ou esse produto, porque a receita é maior, logo a sua margem de lucro também tende a ser maior. Então você tem uma oportunidade de lucrar mais, tá? Então por isso que quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Essas forças de oferta e demanda, elas estão sempre interagindo, elas são dinâmicas, tá? Então, os consumidores, eles vão mudando a sua disposição ao consumo, a sua renda vai subindo, eles vão se alterando, a oferta também vai mudando de acordo com a tecnologia produtiva, de acordo com as expectativas dos agentes, e a gente vai ter o que nós chamamos, o que é chamado de equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é quando a oferta encontra a demanda, tá? E esse equilíbrio de mercado, ele não é estático e ele não é específico. Ele é dinâmico. Esse equilíbrio ele se dá em diversos pontos, ou seja, existem diversos equilíbrios diferentes ao longo do tempo. Conforme acontece alguma coisa, o preço de um bem sobe, você vai ter depois produtores trazendo esse produto, aí vai ter um excesso de produto no mercado, o preço cai, aí essas forças vão se ajustando, tá? Então, a oferta e a demanda interagindo no mercado, elas vão chegar a um equilíbrio de mercado. Esse equilíbrio nem sempre é eficiente, nem sempre é o melhor equilíbrio possível, né? Então, às vezes, você tem alguns choques pelo lado da demanda, choques pelo lado da oferta, em que a situação ela fica mais favorável ao produtor ou mais favorável ao consumidor, mas normalmente esses choques eles se ajustam ao longo do tempo, tá? Então, esse equilíbrio, como eu falei, ele é dinâmico e ele vai andando ao longo do tempo. A gente também falou que, de acordo com a lei da demanda, tudo o mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, tá? Então, tudo mais constante. Mas algumas coisas, quer dizer, na vida real, dificilmente as coisas são constantes. Então, você tem várias questões que se desenrolam em paralelo. Uma delas, por exemplo, é a renda. Então, quando a renda de uma população sobe ou desce, isso muda a propensão ao consumo, isso muda a restrição orçamentária. Então, se a população tem um aumento de renda e, em paralelo, existe um aumento no preço de bens e serviços, se o aumento de renda foi superior ao aumento de preço dos bens e serviços, a população vai continuar consumindo. Por quê? Porque ela tem uma folga de orçamento, tá? Para que isso aconteça. Então a renda, ela modifica a situação, a relação da lei da demanda. Então, Igor, você falou que quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, mas subiu o preço de alguma mercadoria X e continua a haver consumo. Bom, pode ter acontecido um aumento de renda da população. Então a população tinha mais renda, conseguia consumir uma quantidade maior, tá? O inverso também é verdadeiro. Quando a renda cai, você também modifica, o preço manteve o mesmo, mas o consumo caiu, porque a renda caiu, tá? Então, esse é um fator que altera a lei da demanda. Preços de bens relacionados, você tem os bens substitutos e bens complementares. Então, quando você tem um bem substituto, então o preço desse bem substituto ele foi alterado, o preço de um bem foi alterado, se ele tem substitutos próximos, você tem um impacto, às vezes, na demanda do produto que substitui aquele. Então, se você tem um aumento na gasolina, você tem um aumento na demanda do etanol. Vamos supor, gasolina subiu 20 centavos, etanol subiu 5, tá?
que vai acontecer? Provavelmente, o consumo de etanol vai subir. Ah, Igor, mas você falou que se o preço sobe, a quantidade demandada cai. Ok, mas existe um bem substituto que teve um aumento de preço superior. Então, o consumo se desloca para o etanol, nesse caso. Tá? Então, houve uma alteração em outros fatores, por conta disso, a lei da demanda ela vai ser flexibilizada. Tá? A mesma coisa de bens complementares. O preço do arroz subiu, o consumo do feijão cai. Ah, Igor, mas não houve aumento no preço do feijão. Ok, mas eles são bens complementares. Então, o preço do arroz subiu, a quantidade demandada do arroz caiu. Como eles são consumidos em conjunto, a quantidade demandada do feijão também caiu. Tá? Então, esses são outros fatores que alteram a demanda. As preferências do consumidor, então, se a gente muda a nossa vontade de consumir, porque nesse momento eu estou valorizando mais aquele bem, estou precisando mais daquele bem, por exemplo, álcool gel. No início do ano passado, quando começou a pandemia, o preço do álcool gel explodiu, as pessoas continuaram a consumir. Por quê? Porque havia uma necessidade, né? A preferência do consumidor inteiro ao álcool gel se modificou drasticamente. Então, mesmo com o aumento de preço, você teve ali um aumento explosivo da quantidade demandada. Tá? E, por fim, as expectativas futuras. Então, a gente pode dar até o exemplo do álcool gel. Então, mesmo com o preço subindo, você precisando do álcool gel e também na expectativa de que poderia faltar. Então, a gente vai lembrar daquelas cenas no supermercado, ela até briga, né? Por conta de álcool gel, o pessoal pegando. Até, essa galera comprou esse álcool gel até hoje, que a gente usa, vai consumindo, não consome tanto assim, né? Mas as expectativas naquele momento era de que o álcool gel ele ficaria raro no mercado, né? Ficaria escasso. Então, as pessoas pagavam mais caro. Tá? A mesma coisa pelo lado da oferta. Então, tem alguns fatores que afetam a maneira como a lei da oferta ela opera. Então, a princípio, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe, a quantidade disponibilizada ao mercado também sobe. Mas se houver um aumento, por exemplo, no custo de produção, nas matérias-primas que dão origem àquele bem, pode ser que essa regra seja flexibilizada. Vou mandar o material pelo WebGIS e a aula gravada também. Tá? Uma outra coisa é a tecnologia produtiva. Às vezes você consegue baratear a sua produção e você consegue ofertar mais produtos por um preço mais baixo. Né? Então, você conseguiu desenvolver um método diferente de produção, mais eficiente, e por conta disso você vai conseguir modificar a sua quantidade ofertada e colocar um preço mais baixo, enfim. Então, são fatores que também alteram a oferta. Bom, pessoal, tópicos de microeconomia, e nós falamos sobre as estruturas de mercado. As estruturas de mercado são configurações que envolvem a quantidade de pessoas que está no polo da produção, a quantidade de pessoas que está no polo do consumo, o tipo de produto que está sendo negociado e se existem barreiras de entrada que vão gerar um poder de pressão, seja pelo lado da oferta, ou seja, do produtor, seja pelo lado da demanda. Tá? Então, as estruturas de mercado são maneiras de organização de determinados mercados, de serviços e de bens que, dependendo de como ele se desenrola, dependendo das características, a gente vai enquadrar nessa classificação. Então, a estrutura de mercado mais é o monopólio, né? O monopólio, você só tem uma pessoa lá do produtor, ou você tem uma pessoa tão grande, você tem uma empresa tão grande que ela é praticamente um monopolista, né? Ela tem um poder de barganha muito grande. Dei o exemplo da Ambev, que em determinado momento chegou a ser uma monopolista de fato, embora não fosse a única empresa do ramo de bebidas, mas ela era tão grande, tinha uma capacidade de imposição de preço tão grande que ela é como se fosse uma monopolista, né? Praticamente 90% do mercado estava na mão dela. O oligopólio, você tem poucas empresas no polo da produção, consequentemente elas têm um poder de barganha maior, né? Muitas vezes atuam de maneira, numa combinação de preços explícita ou oculta. A combinação explícita é crime, né? Mas a oculta não é crime, né? Então acaba sendo um tabelamento de preços informal, certo? E você tem as outras duas estruturas onde há uma competição maior, né? Que é a competição na concorrência monopolística, ou mercado de competição imperfeita ou imperfeitamente competitivo, e o mercado de concorrência perfeita ou perfeitamente competitivo. Tá? São esses dois mercados, essas duas estruturas de mercado que nós temos. E um ponto que nós falamos sobre estruturas de mercado é que essas estruturas, elas são simplificações da realidade na maioria das vezes, como acontece muito na economia. Tá? Então, as estruturas de mercado, nem sempre você vai bater o olho e falar, não, aquele mercado ele é oligopolista, ele é uma concorrência monopolística, ele é uma concorrência perfeita. Na maioria das vezes, o mercado tem características de uma estrutura ou de outra.
ou seja, você tem uma predominância de características que fazem aquele mercado se parecer mais com um oligopólio, fazem aquele mercado se parecer mais com um monopólio, com uma concorrência monopolística, uma concorrência perfeita. Ah, professor, por que que é importante eu saber disso? Bom, porque a maneira como o Estado intervém na atividade econômica, ela vai ser diferente no mercado competitivo e no mercado monopolista. No mercado competitivo, pelas suas próprias características, como você tem muita concorrência, os produtos têm baixa diferenciação, as alterações de preço, por exemplo, refletem condições de mercado que não estão na mão de uma empresa ou de um consumidor, ou de um grupo de empresa ou de um grupo de consumidor. As alterações de preço, por exemplo, no mercado classificado como perfeitamente competitivo, no mercado classificado como de concorrência perfeita, elas refletem algum tipo de mudança no cenário econômico que não pode ser controlada, tá? Porque se houvesse intervenção de uma empresa ou de um consumidor, a competição entre eles tiraria essa vantagem. Então, eu dei o exemplo do mercado de alimentação agrícola, mercado de produtos agrícolas. Então, imagina que um produtor de tomate queira colocar 50% de alta no preço dele. Ele não vai vender, tá? Porque você tem N produtores de tomate espalhados pelo Brasil inteiro, espalhados pelo mundo inteiro. Então, se ele colocar 50% de alta no preço dele, ele não vai conseguir vender, ele não consegue fazer isso, ele não tem barganha, poder de barganha para poder aumentar o preço. Por outro lado, se a Vivo tomar a decisão de aumentar o preço e as outras companhias seguirem, você tem o quê? 3, 4 para poder competir. Se todas elas tomarem a decisão de aumentar o preço de uma hora para outra, na ausência de uma resposta regulatória por parte do Estado, você não tem muito o que fazer. Se for um monopolista, então aí mesmo que você não tenha quem recorrer, porque só tem ele. Tá? Então, o tipo de intervenção num setor é diferente do outro. Eu já vou responder, Igor. É diferente de um setor para o outro. Então, quando você estuda as estruturas de mercado, você entende qual é a melhor resposta. Não adianta tabelar preço num setor num mercado perfeitamente competitivo, num mercado de concorrência monopolística. Isso não funciona. Agora, você ter parâmetros de reajuste de preço num oligopólio, num monopólio, se isso for bem calibrado, provavelmente vai dar uma eficiência maior. Além disso, a estrutura de mercado é interessante quando você é um operador do direito, se você for um advogado, por exemplo, você pode pleitear a aplicação de uma norma ou pleitear que a determinada norma não seja aplicada para o seu cliente, dependendo da estrutura de mercado. Então, às vezes, você tem uma norma ali que é muito gravosa para o né, uma norma muito restritiva e que foi, às vezes, criada num momento em que o mercado tinha uma outra configuração, você pode argumentar que esse mercado se modificou, dar exemplos, etc. Se você está atuando pelo lado do consumidor, você pode pedir que uma determinada norma proteja esse consumidor, dado que, às vezes, aquele mercado tem uma configuração de oligopólio, embora ele não tenha, às vezes, na prática, a legislação regendo aquela atividade como um oligopólio. Então, é tanto interessante do ponto de vista da análise do direito, né, para saber a resposta adequada a determinada estrutura de mercado, tanto quanto uma atuação na prática, enquanto advogado, juiz, formulador de política pública, eventualmente dentro de um órgão estatal. Tá? Igor, a combinação de preços explícita é formação de cartel e é crime, sim, contra a ordem econômica, tá? O problema é que nem sempre você consegue comprovar que houve uma combinação explícita de preços, tá? Então, isso não é tão simples na vida real. Interceptaram uma ligação, uma cadeia de e-mails, alguém denunciou e foi comprovado, beleza, aí você consegue. Mas, na prática, setores com características de oligopólio eles não são tão simples assim de você conseguir configurar crime contra a ordem econômica. Tá? Por isso que a resposta, nesse caso, não vem pelo direito penal, normalmente vem pelo direito administrativo, né, ou pelo direito econômico. Você tem regulamentações, você tem determinadas imposições de regras no relacionamento com o poder público para essas empresas. Tá? Então, difícil na prática você conseguir enquadrar as grandes empresas num crime contra a ordem econômica. Isso não é tão simples. Ike, cara, não sei exatamente qual aspecto você está falando do Ike em relação à formação de cartel, mas pode ter acontecido, né? Ike tem um histórico aí não muito positivo, né, no cumprimento da lei. Então pode ser que tenha tido algum episódio de oligopólio, formação de cartel, mas eu não me lembro especificamente disso. Seguindo, pessoal,
depois de nós falarmos sobre as estruturas de mercado, a gente deu uma interrupção na parte de microeconomia e nós passamos a falar sobre macroeconomia. E nós fizemos a definição da macroeconomia como aquele estudo dos agregados, né? O estudo do todo, o estudo em larga escala. E a macroeconomia ela vai tratar de assuntos relativos aos grandes temas nacionais: renda, emprego, nível de preços. Tá? Então, novamente, é o que eu falei para vocês, é o que dá manchete no Jornal Nacional. Tá? O Jornal Nacional dificilmente vai falar de temas microeconômicos, mas temas macroeconômicos sempre acontecem, né? Se o câmbio se valorizou, se desvalorizou hoje, por exemplo, o câmbio amanheceu aqui, tá, o dólar está caindo um pouco frente ao real, o nível de taxa de juros eu não olhei ainda se está subindo em relação a amanhã, mas são temas que afetam a economia como um todo. Então a macroeconomia, ela é esse aspecto, essa análise econômica dos grandes temas, tá bom? A gente aqui prosseguindo no nosso caminho, né, relativo à macroeconomia, nós entramos nesses grandes objetivos das políticas macroeconômicas, porque a macroeconomia ela envolve os interesses da nação, né, interesses do país, interesses dos seus habitantes. Então é interessante, por exemplo, que você tenha um baixo desemprego, é interessante que você não tenha inflação. Então a gente chama essas prioridades de objetivos de políticas macroeconômicas, tá? Então, os objetivos clássicos das políticas macroeconômicas, ou seja, das políticas desenvolvidas pelo Estado para atender essas grandes questões nacionais, são chamados de políticas macroeconômicas, esses são os seus objetivos. Alto nível de emprego, que também pode ser chamado de baixo nível de desemprego, tá? Uma distribuição justa da renda, uma estabilidade de preços, ou seja, na distribuição justa da renda, a gente está falando de uma maior igualdade entre a pirâmide de renda dos cidadãos. Na estabilidade de preços, a gente está falando da ausência da inflação ou da inflação no nível muito baixo. E, por fim, o crescimento econômico, ou seja, o desenvolvimento da nação. E nós falamos na aula passada que esse crescimento econômico, ele tem dois aspectos, né? O aspecto da produtividade, ou seja, do crescimento da produção, de fato, de você conseguir produzir mais bens e serviços consumindo um menor nível de insumos, ou seja, você consegue ser mais eficiente, produzir mais com menos, né? Consequentemente, você economiza recursos e consegue gerar mais valor, logo você gera uma riqueza por conta disso. E além desse crescimento econômico mais clássico, que é medido pelo PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, nós temos também o aspecto do desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico, ele tem uma pegada mais qualitativa, né? Então, desenvolvimento econômico, ele tem a ver mais com não só a produtividade, né? Não só o crescimento da renda, o crescimento dos bens e serviços que são colocados à disposição do mercado, que são comercializados, mas também tem a ver com o nível de educação da população, a expectativa de vida, saúde. Enquanto o crescimento econômico ele é medido pelo PIB, o desenvolvimento econômico normalmente ele é mensurado pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida colocada pelas Nações Unidas, pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, e aí a gente consegue ter uma mensuração da qualidade de vida junto da riqueza de um determinado país. Porque não basta, às vezes, esse país ser rico, se ele for rico e desigual, por exemplo, se essa renda estiver muito concentrada, se a maior parte da população padecer de problemas sociais, essa nação ela vai ser rica, mas não vai ser desenvolvida, né? Então, você tem essas duas medidas. A medida quantitativa, que vem pelo crescimento, e a medida qualitativa, que vem pelo desenvolvimento econômico, tá? E nós falamos que esses objetivos macroeconômicos, eles são atingidos através de determinados instrumentos. Então, para que o Estado, para que o governo, ele consiga atingir esses objetivos de maior nível de emprego, maior estabilidade de preços, menor desigualdade e maior crescimento e desenvolvimento econômico, ele dispõe de ferramentas. Essas ferramentas eu imagino que vocês tenham analisado com maior cuidado na parte de economia política, então, novamente, é uma retomada, tá? A gente não vai entrar nesse aspecto de maneira detalhada, mas ele possui instrumentos ferramentais que são divididos em algumas áreas, né? Então, nós temos a área de política fiscal. A política fiscal,
ela reflete as decisões de arrecadação e gasto do governo, então é a maneira pela qual o governo se financia e a maneira pela qual o governo gasta o dinheiro. Tá bom, Gabriel? Boa sorte aí, cara. Bom dia também. É, a política fiscal é a maneira pela qual o governo ele se financia, a maneira pela qual ele gasta o seu recurso, certo? E esse gasto de recurso, ele não tem só o objetivo de manutenção da máquina, mas ele tem o objetivo também de influenciar a economia do país. Nós falamos a respeito da política monetária, que tem a ver com as decisões sobre taxas de juros, sobre a moeda, né, o nível de moeda que circula, o nível de taxa de juros básica da economia. A nossa taxa de juros básica é a Selic, né? Então, quando o governo ele determina a Selic, ele determina outras intervenções no mercado bancário, né? Ele está executando a política monetária. Isso também é muito importante, né? Uma boa execução de política monetária. Isso não está muito na mão do governo, né? Os juros, apesar de a gente falar, o governo definiu os juros, etc., na verdade, isso tem mais a ver com um ajuste que o governo faz de acordo com as condições econômicas, né? Não pode determinar qual é o nível de juros, não, vou botar o juro baixo, vou botar o juro alto, não é bem assim que funciona. Tá? A política cambial tem a ver com a forma pela qual o governo ele gere a sua moeda frente a outras moedas, né, principalmente o dólar, né, que é mais dólar e euro são as moedas mais comuns a gente ouvir falar. Então a política cambial ela tem a ver com a forma pela qual o Estado organiza essas trocas de moeda com o exterior. A política comercial tem a ver com a política de exportações e importações, certo? Então essas exportações são favorecidas, as importações elas são bloqueadas, tem barreiras, tem incentivos para importações, de que forma o Estado executa, né, essa política. E a política de rendas tem a ver com a remuneração dos fatores de produção. Então tem a ver com salários, tem a ver com lucros, tem a ver com dividendos, tem a ver com juros, aluguéis. Então é a maneira pela qual o Estado regula a distribuição da remuneração dos fatores de produção. Então, o Estado ele pode ser, às vezes, mais liberal, pode ser mais intervencionista, ele pode ser mais regulador, pode ser mais desregulamentado, e isso tudo tem influência também no ambiente macroeconômico, né? Uma boa regulamentação da política de rendas, ela também reflete num bom ambiente macroeconômico. Então, esses são os instrumentos que o Estado possui, que o governo possui para atingir os objetivos de política macroeconômica. Tá? Os objetivos de política macroeconômica, tá certo? Falei certo. Ok, pessoal? E aí a gente encerrou a nossa aula na semana passada, ou, perdão, na semana retrasada, falando desses instrumentos, e a gente avançou um pouquinho, deu um conceito mais detalhado de PIB, etc., mas o grande, assim, as grandes lições são essas aí que eu revisei. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se a gente pode prosseguir para a matéria. Nós vamos iniciar de falhas de mercado e depois a gente vai partir para a análise econômica do direito. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, então vamos lá. Nós falamos na nossa aula introdutória, a gente comentou e falamos também, retomamos isso ao longo do tempo, de que o mercado ele é a maneira mais eficiente para a gente organizar a produção na maioria das vezes, né? De modo geral, você deixar que essas forças de oferta e demanda elas interajam, elas cheguem a um equilíbrio, é a maneira mais adequada da gente organizar a economia. Ao longo do tempo, nós tivemos uma série de experiências, é, tentativas, né, do poder público de intervenção nos mercados, de controle dos mercados, e a gente foi percebendo ao longo do tempo que a maioria dessas intervenções, principalmente quando elas eram muito restritivas, elas geravam mais problemas do que soluções. Né? Então nós dizemos que, de forma geral, o mercado ele é a melhor maneira de organizar a economia. Porém, isso não quer dizer que seja sempre assim ou que seja de maneira absoluta.
Tá? Então, dizer que os mercados são é uma forma adequada de organizar a economia não significa dizer que isso sempre será verdadeiro, nem significa dizer que isso é absoluto, ou seja, que não há espaço para intervenção do governo na economia. Tá? Então, apesar dos mercados serem a maneira mais adequada de organização econômica, os estados, os governos, eles podem melhorar o resultado do mercado através de determinadas intervenções, tá? Principalmente quando essas intervenções elas acontecem no que nós chamamos de falhas de mercado. As falhas de mercado são situações em que as forças de oferta e demanda, seja pela estrutura de mercado, seja por algum choque que ocorreu, seja por uma inovação tecnológica, enfim, qualquer coisa que é uma característica ou várias características, um acontecimento ou vários acontecimentos, eles contribuem para situações em que esse equilíbrio das forças de oferta e demanda, ele estaciona ou ele fica dentro de um limite que nós chamamos de ineficiente. Tá? Então, o mercado ele se configura, ele se desenrola de uma maneira que nós chamamos de ineficiente. Por quê? Porque o nível de preços, a maneira como esse mercado está estruturado, ele está, de alguma forma, prejudicando uma das partes, ele está onerando uma das partes da produção ou do consumo. Tá? Normalmente, isso é pela via do consumo, que é mais onerado, certo? Então, a gente diz que essas situações, elas configuram o que nós chamamos de falhas de mercado, tá? Essas falhas de mercado, elas são interessantes do ponto de vista da análise econômica do direito, porque, novamente, dependendo do tipo de falha de mercado, a gente vai precisar de uma resposta do Estado de uma determinada maneira e, dependendo da falha de mercado, de outra, né? Então, não há uma receita de bolo para a gente conseguir dar resposta a essas falhas de mercado. Depende da natureza delas, tá? A falha de mercado, então, só para antes da gente seguir, vou qualificar, colocando isso aqui de uma maneira mais concisa dentro do que eu falei. Né? Apesar dos mercados serem, em geral, a maneira mais eficiente de organizar a economia, em alguns casos eles apresentam falhas que demandam a intervenção estatal. Ok? E a gente tem algumas naturezas de falhas de mercado, algumas espécies de falhas de mercado, para ficar melhor, né? Espécies de falhas de mercado. A falha de mercado que a gente vai analisar primeiro, ela tem muito a ver com a estrutura de mercado que nós estudamos, com as estruturas de mercado que nós estudamos. É o que nós chamamos de competição imperfeita. A competição imperfeita, ela acontece sempre que o mercado ele não possui uma ampla concorrência, tá? A competição imperfeita, ela permite, ela faz com que um dos lados, normalmente o lado do produtor, ele tenha um poder de barganha muito grande frente ao consumidor. Se for do lado do consumidor, frente ao produtor, mas normalmente é do lado do produtor versus o consumidor, tá? Então, um mercado em competição imperfeita, ele vai fornecer maior poder ao produtor. Isso faz com que o produtor ele consiga colocar um preço ou uma qualidade de produto, ou os dois, às vezes, no nível ineficiente. O produto pode ser ruim, ele vai ser caro, ou os dois ao mesmo tempo, caro e ruim. Tá? Esse tipo de mercado, esse tipo de configuração, esse tipo de falha que é causada por uma série de fatores, né? Então, às vezes, você pode ter um monopólio natural, quer dizer, pela própria configuração daquele setor, não tem como ter competição. Isso pode ser uma deficiência tecnológica, então não tem tecnologia suficiente naquele mercado, naquele país para haver competição. Pode ser uma deficiência de capital, ou seja, as empresas naquele país, naquela região, elas são pouco capitalizadas, e aí você não tem novos entrantes, né? Você não tem concorrentes entrando. Então, há uma série de fatores que podem contribuir para essa ocorrência de haver um participante, ou mais de um participante, com muito poder de barganha. Tá? Uma coisa que a gente tem que saber também em relação à competição imperfeita é que eu defini, bom, sempre que você não tem ampla concorrência, você tem uma competição imperfeita. Mas nem sempre a competição imperfeita ela vai demandar uma intervenção do Estado e nem sempre aquela intervenção ela vai ser no sentido de tentar gerar uma concorrência ou gerar características de um mercado de concorrência perfeita, porque novamente as estruturas de mercado elas são simplificações da realidade. Então, a atuação do Estado, por exemplo, num setor de concorrência imperfeita, deve ser primeiro avaliar: é pertinente uma intervenção ou esse tipo de configuração imperfeita de mercado
ela é tolerável. Né? Então, se o nível de preço ele está num patamar ineficiente, mas não há uma exploração do produtor pelo consumidor, do consumidor pelo produtor, às vezes não é interessante que o Estado intervenha, porque ao intervir ele também está modificando a realidade, pode gerar um efeito colateral, certo? Se houver um excesso de poder de barganha por uma das partes, e aquele mercado de fato ele está num patamar muito ineficiente, bom, aí pode ser adequado uma atuação do poder público, só que essa atuação ela tem que ser no sentido de modulação, ou seja, você não pode simplesmente tentar determinar exatamente como vai ser aquele mercado, porque muitas variáveis não estão sob controle do governo e não estão sob controle de ninguém, certo? Então a competição imperfeita ela é uma falha de mercado, mas a resposta regulatória vai depender do tamanho da ineficiência e vai depender também da capacidade que o Estado tem de corrigir determinados excessos. Sabendo que uma intervenção perfeita ela não vai acontecer. Você não vai conseguir transformar um mercado, por exemplo, monopolista, como se ele fosse um mercado de concorrência perfeito, como se você tivesse. Você não vai conseguir colocar regras no mercado de monopólio como se você tivesse ampla concorrência. Não é assim que funciona. O que você tem que cuidar no mercado de monopólio em relação à qualidade do produto, você tem que ter parâmetros de qualidade. Então, vou dar um exemplo da energia elétrica. Né? Já falei para vocês que o mercado de energia elétrica é um monopólio, não só natural, mas um monopólio de direito, garantido por lei. Então, é interessante que o Estado tenha, por exemplo, métricas de qualidade em relação à continuidade do fornecimento de luz. Certo? Porque se começar a ter falta de luz sem parar, eu não vou poder contratar luz de outra empresa. E é muito cômodo para o monopolista, deixa para corrigir esse problema depois, porque os usuários, os consumidores, não vão poder abandonar ele, certo? Então, se deixar o mercado solto, pode ocorrer do monopolista do mercado no mercado de energia elétrica, ao haver uma série de quedas de luz, ele 72 horas de prazo, 60 horas de prazo, 5 dias úteis, enfim, pode colocar. Então, é interessante que o Estado tenha uma determinada, olha, você tem aqui um parâmetro que você não pode ter mais de 12 horas de interrupção de energia, por exemplo, numa semana, no mês. Se isso acontecer, você vai ser multado. O preço ele vai ser reajustado a partir de determinados parâmetros. Então você não vai conseguir novamente transformar aquele mercado em regras, emular naquele mercado uma concorrência perfeita, mas você tem que ter parâmetros para que haja assim, uma condição mínima aceitável de qualidade, uma previsibilidade de reajuste de preço, ok? Então é dessa maneira que a competição imperfeita ela se desenvolve e a resposta adequada do Estado tem muito a ver com a identificação quanto o tamanho da ineficiência e se é pertinente, né, fazer uma intervenção e qual intervenção é pertinente fazer, sabendo que não é possível tornar aquele mercado perfeito. Um outro tipo de falha de mercado muito comum tem a ver com as externalidades. Esse nome é muito usado na economia, tá? E na análise econômica do direito também. As externalidades, aí eu peço que vocês prestem atenção nessa definição, elas tentem gravar dessa forma. As externalidades, elas são como um efeito colateral, tá? De uma determinada decisão econômica, de uma determinada produção, de uma determinada relação de consumo, ok? Então, as externalidades, elas são como efeitos colaterais. As externalidades, elas são manifestações de reflexos daquela atividade produtiva, daquela relação de consumo, daquela decisão individual, que vão atingir outras pessoas que não estão diretamente colocadas numa relação econômica. Tá? A maneira mais fácil da gente entender as externalidades negativas, porque elas podem ser positivas, tá? Porque existem efeitos colaterais benéficos. Mas as externalidades negativas, elas podem ser entendidas. Imagina assim, uma empresa que gera poluição. Então imagina uma empresa que ela produz um determinado produto que é exportado para os Estados Unidos. Então ela faz um determinado produto e exporta para os Estados Unidos, tá? O benefício econômico dessa empresa está sendo absorvido por ela, né? Porque ela vai ter a receita daquela venda, ela vai ter o lucro derivado daquele negócio. Então, os acionistas, os funcionários estão sendo beneficiados por aquela atividade produtiva. Os consumidores nos Estados Unidos, eles estão sendo beneficiados pelo produto, então eles estão tendo um ganho de bem-estar. Então, por um lado, você tem o ganho financeiro pela empresa,
pelos funcionários, pelos diretores e acionistas, e os consumidores americanos estão sendo beneficiados pelo uso do produto, certo? Só tem um problema, essa empresa gera poluição, e a poluição dela é absorvida no Brasil. Imagina que a gente tivesse uma empresa, que essa empresa estivesse localizada em Campos e que ela gerasse muita fumaça. Então nós, consumidores de Campos, consumidores não, nós, habitantes de Campos, estaríamos sendo penalizados por um efeito colateral daquela atividade produtiva. Nós estaríamos absorvendo um custo que não é nosso, certo? Esse custo teria que ser absorvido ou pela empresa ou pelo consumidor. Nós estamos sendo atingidos por um problema, né, por uma coisa negativa, por isso que a gente chama de custo derivado daquela atividade, e a gente não tem nada a ver com aquilo, certo? A isso nós damos o nome de externalidade negativa. Uma série de atividades gera externalidade negativa, tá? Você pensar a coisa mais banal do mundo, táxi. Qual a externalidade negativa do táxi? Trânsito, tá? Então, você tem um carro próprio, externalidade negativa, poluição, trânsito, certo? Degradação das vias públicas. Então você tem aumento de número de acidentes. Olha quantas externalidades você tem de uma coisa banal. Você tem um carro, gera uma série de externalidades. Então você tem um carro, gera um custo. Não é você ter um carro, né? As pessoas, de maneira geral, terem carros, geram externalidades negativas para o setor de saúde, porque o aumento no número de acidentes é função diretamente proporcional do número de carros. Quanto mais carro, maior o número de acidentes, certo? Então existe uma externalidade negativa. Essas externalidades, novamente, são efeitos colaterais que vão ser sentidos por pessoas que não estão sendo diretamente beneficiadas por aquilo. Então, eu tenho um carro, ok? Eu tenho um carro e posso estar gerando um trânsito para a pessoa que está no transporte público, pegando um ônibus. Essa pessoa está compartilhando aquele transporte com várias pessoas, o bem-estar está sendo geral, o meu bem-estar é individual no meu carro, e eu estou gerando um trânsito que vai atrapalhar todo mundo. Tá? Eu estou gerando uma poluição que, para mim, eu sou um só, meu pulmão é um só, mas eu estou gerando poluição para o pulmão de centenas, milhares de pessoas. Essas externalidades negativas, também na ausência de uma regulamentação, dificilmente seriam absorvidas pelas empresas, pelas pessoas envolvidas naquela relação de consumo, naquela relação econômica, tá? Então imagina, a fábrica vira para o consumidor americano, olha, eu estou produzindo poluição aqui no Brasil, aqui em Campos, e eu vou aumentar o preço do produto que eu estou te vendendo, porque eu não quero que as pessoas aqui adoeçam, né? Dificilmente uma empresa tomaria essa decisão, não porque ela é ruim, mas porque ela não tem incentivos para isso. Ela não está absorvendo esse custo, ela não está sendo prejudicada, ela está sendo muito mais beneficiada do que prejudicada pela poluição, certo? Porque ela está tendo remuneração. Por mais que os diretores e funcionários morem na cidade, estão inspirando esse ar negativo, inspirando esse ar poluído, mas eles estão tendo um benefício financeiro. Imagina eu, Igor, que não sou sócio nem funcionário, estou aqui respirando fumaça e não estou tendo benefício nenhum. Então, essas externalidades, elas também demandam uma resposta do Estado. Normalmente, essa resposta, ela vai se dar de duas formas. A primeira forma é você ter um custo imposto um custo colocado nessa atividade, que pode ser uma tributação, pode ser uma reparação, tá? Então, ou você um determinado imposto, uma taxa, alguma espécie tributária nessa atividade com o objetivo de tentar resolver a externalidade. Então você vai ter, sei lá, uma taxa que vai ser distribuída entre os habitantes daquela cidade prejudicada. Você vai ter uma taxa que vai ser usada para criar, talvez, uma usina de purificação de ar. Não sei, nem sei se... Eu ia falar agora, Mara, exatamente. Um exemplo clássico desse tipo de tributação são os royalties. Os royalties, eles foram criados para indenizar as cidades que são afetadas pela exploração do petróleo. Tá? Então, essas cidades são afetadas pelo aumento do trânsito, pelo aumento da violência, às vezes, uma degradação das vias públicas, a questão da poluição. Então, você tem os royalties como uma ferramenta, nesse caso das externalidades negativas, como uma maneira de você indenizar a sociedade. Acaba, na verdade, que os royalties viraram uma ferramenta de tributação para arrecadação, né? Então, eles acabaram sendo transformados, nesse momento, numa arrecadação para o Estado, e esse dinheiro acaba sendo usado para uma série de coisas, né? Mas os royalties foram pensados nesse sentido de uma indenização, tá? Para as cidades afetadas, por exemplo, pela exploração do petróleo. Então, uma das respostas que o Estado dá à falha de mercado, que nós chamamos de externalidade negativa, é colocar um custo
financeiro naquela atividade. Outro tipo de resposta regulatória, que às vezes é bem mais interessante, porque ela é mais sutil, é a questão regulatória, é você colocar regras para que você tenha aquela atividade sendo executada dentro de parâmetros aceitáveis. Então você vai colocar uma quantificação de poluição, tantos metros cúbicos de determinado poluente podem ser gerados, você vai criar a necessidade de um reflorestamento numa área que está sendo atingida, você vai criar a necessidade de algum tipo de fundação que aquela empresa vai criar para tentar gerar benefícios sociais. Então, você tanto tem o custo financeiro que pode ser colocado, quanto uma questão regulatória. E as externalidades negativas, às vezes, para análise econômica do direito, ela é muito interessante, porque você, às vezes, não está tratando de coisas que são diretamente atividade econômica, né? Elas não têm a natureza econômica. Vou dar um exemplo, os fumantes. Não há dúvida de que a fumaça do cigarro ela é uma externalidade negativa para quem não é fumante. Então, imagina, eu até dei o um exemplo na turma anterior. A maioria de vocês é jovem, né? Mais jovem que eu. Mas quando eu era criança, eu vi um vídeo desse há um tempo atrás. Tava meus pais e uns amigos assim, todo mundo fumando e eu brincando com outras crianças assim no meio da sala, né? E todo mundo cheirando aquela fumaça de cigarro. Então era muito comum você ter os fumantes fumando pra caramba perto de um monte de gente que não fumava e ninguém se preocupava com isso. Mas era uma externalidade negativa. Então, a restrição imposta aos fumantes, por conta de ser uma externalidade negativa, ela tem um quê de análise econômica do direito? O que é melhor fazer com o fumante? Vou cobrar mais caro do cigarro dele? Vou cobrar uma taxa para ele fumar aqui dentro? Vamos pôr um bar. Olha, para quem é fumante tem uma taxa de R$ 50. Beleza, às vezes o cara que é fumante vai passar a noite toda lá dentro daquele bar, ele vai pagar R$ 50 e vai fazer uma fumaça desgraçada que vai prejudicar muito quem não fuma. Então, às vezes, essa penalidade pecuniária, ela não é interessante para desincentivar essa externalidade negativa. Às vezes é melhor proibição, foi isso que aconteceu. Então, a proibição do fumo em lugares fechados, ela foi uma opção, né, para você conter essa externalidade negativa, e poderia ter sido outra resposta, mas chegou-se à conclusão de que, para esse caso, para essa externalidade negativa, era melhor uma regulamentação. Então, é proibido fumar hoje em locais fechados. Você tem um fumódromo, você tem um local aberto para que as pessoas fumem, mas não é permitido fumar dentro de locais fechados hoje. Acho que no Brasil inteiro é um padrão, certo? No mundo inteiro hoje em dia já é um padrão, porque é uma externalidade negativa. Por outro lado, você tem externalidades positivas, você tem atividades que elas geram benefícios para a sociedade. Então a gente pode pensar em termos culturais, uma escola de teatro, uma escola de música, uma empresa que tenha um método produtivo inovador, ela pode estar gerando uma externalidade positiva para a sociedade, no sentido de economizar, às vezes, recursos, no sentido de você ter um aumento de renda da população, porque isso vai, que a gente chama de game changer, né, vai mudar totalmente a realidade. E essas externalidades positivas, enquanto as externalidades negativas devem ser contidas e desincentivadas, as externalidades positivas elas têm que ser incentivadas pelo poder público. E aí, ao invés de você ter um custo, você pode ter um subsídio. Então, você pode ter o Estado financiando aquela atividade. Você pode ter o Estado, muitas vezes, colocando uma regra de funcionamento mais favorável, né? Então, você tem regras mais flexíveis para aquele negócio, para aquela atividade, justamente porque ela tem um caráter de externalidade positiva. Um caráter não, ela tem uma característica de gerar efeitos colaterais positivos, certo? Então, as externalidades, elas são falhas de mercado quando negativas, mas elas são não falhas de mercado, mas elas são características de mercado que muitas vezes podem ser incentivadas pelo Estado, tá bom? E aí a gente tem uma resposta também regulatória diferente, ok? Caminhando para outros tipos de falhas de mercado, essa também é uma definição clássica, é o que nós chamamos de bens públicos. Os bens públicos para a economia não necessariamente são os bens de propriedade do Estado, tá bom? Então, na análise econômica, na economia, os bens públicos, essa nomenclatura nem sempre vai refletir os bens, né, que são de propriedade estatal. A definição de bens públicos para a área de economia, para a análise econômica do direito, é tratando de alguns tipos de produtos, alguns tipos de bens
cujo consumo é o que nós chamamos de não rival e não excludente, tá? Para que eu possa explicar isso, vamos pensar da maneira inversa. A maioria dos produtos é de característica, possui uma característica de rivalidade ou de exclusão de outras pessoas. Por exemplo, esse celular, esse celular é meu, tá? Esse celular é meu. Então, ele é meu de mais ninguém. Então, eu comprei esse celular não pode ser usado por outra pessoa. Um bolo, vamos pensar no bolo. Uma fatia de bolo que eu coma, eu estou excluindo, eu estou rivalizando, na verdade, com as outras pessoas que estão comendo. Então, se elas comerem tudo, eu não vou comer, eu vou ficar excluído e elas estão rivalizando durante o consumo. Fica mais fácil a gente precificar esse tipo de bem e serviço, certo? Então, a banda que eu estou consumindo aqui para poder me comunicar com vocês, né, a quantidade de dados que eu estou trafegando, essa banda não está sendo disponibilizada, não está sendo utilizada por outra pessoa. Então, se eu quero mais banda de internet, se eu quero usar mais internet, se eu quero um pedaço maior de bolo, se eu quero consumir mais qualquer coisa, se eu quero comprar um celular mais caro, isso fica mais fácil de ser precificado, né? Porque você vai partir principalmente para a preferência do consumidor. Então, se o consumidor valoriza muito, ele vai pagar muito caro. Se ele não valoriza, ele não vai pagar. Mas alguns tipos de serviços e bens, eles têm uma característica diferente. Por exemplo, a iluminação pública. Se eu não pagar pela iluminação pública, eu vou andar na rua e a luz vai continuar acesa, os postes vão continuar acesos, o sinal vai continuar funcionando. Se pegar fogo na minha casa, quando eu ligar para os bombeiros, eles não vão olhar se eu paguei ou não a taxa de incêndio. A polícia não vai ver se eu estou cumprindo o pagamento dos meus tributos. Vamos supor que houvesse uma taxa, da mesma forma que existe taxa de incêndio, tivesse uma taxa de polícia, tá? Imagina que teve um assalto na minha casa, eu ligo para a polícia, não, você não pagou a sua taxa de polícia. Não dá para fazer isso, tá? Esse tipo de serviço, ele não tem como ser prestado dessa forma individualizada. Aí você gera um problema, porque se, como a iluminação pública, recolhimento de lixo, por exemplo, ele vai estar disponível para mim independentemente do meu pagamento ou não, cada indivíduo ele tem o incentivo de não contribuir, porque ele não vai ser excluído do consumo. É claro que se você pensar, se todo mundo pensar assim, a gente vai ter um problema, a gente vai ter a impossibilidade desse mercado. Verdade, mas na prática, quando você isenta as pessoas de pagarem individualmente, cada um pode optar ou não por pagar, a tendência é que ninguém pague, porque ele vai ser um carona, ele vai se beneficiar sem qualquer prejuízo, certo? Então, uma vez que não dá para você individualizar aquele consumo, não dá para você disponibilizar para um e não para outro, é necessário que haja uma regulamentação de forma que todos compulsoriamente paguem. Então, você é obrigado a pagar a taxa de contribuição pela iluminação pública, você é obrigado a pagar a taxa de coleta de lixo, você é obrigado a pagar a taxa de bombeiro, você é obrigado a pagar uma série de tributos que vão financiar esses serviços que são colocados à disposição de toda a população. Então, os bens públicos, eles são tipos de serviços ou tipos de bens que dificilmente seriam providos de maneira eficiente pela iniciativa privada. Tá? Então você não consegue viabilizar esse mercado de maneira voluntária, de maneira independente. Você acaba tendo a participação do poder público obrigando as pessoas a aderir. Então nem sempre é o próprio Estado que fornece. Vamos pensar no DPVAT. Né? O DPVAT é obrigatório, mas não é o Estado que fornece. Né? Teve até uma polêmica muito grande. A seguradora líder, que era a seguradora responsável, teve uma polêmica logo no início dessa gestão do governo federal, nem sei que fim deu, mas você é obrigado a pagar DPVAT. Certo? Você tem que você é obrigado a ter um seguro para circulação de veículos na rua, se houver um acidente, você vai ser indenizado, etc. Mas se você deixar todo mundo por conta própria, a minoria vai fazer adesão voluntária. Tá? Você é obrigado a pagar a iluminação pública, porque se você andar na rua, a luz não vai apagar, não tem como saber se você pagou ou não. Então, esse tipo de mercado, ou ele vai ser garantido pelo Estado, ele vai ser os bens e serviços vão ser providos pelo Estado, e aí você é obrigado a pagar um tributo, algum tipo de espécie tributária para o Estado, ou o Estado obriga que você contrate de uma empresa, tá? Justamente pela característica que eles têm de que se você fosse deixado individualmente, cada um pudesse escolher, as pessoas não teriam incentivos para aderir, tá? Beleza, Vinícius. Depois, pessoal, quem está saindo aí por motivo de trabalho, manda para mim às vezes uma declaração, ou manda por e-mail, registra para mim, por favor, tá? Continuando, pessoal, agora a gente vai tratar aqui
de uma espécie de falha de mercado, né, que ela se reflete em outras duas falhas de mercado, né? A simetria de informações, ela tem uma similaridade, ela tem uma relação muito grande com as outras duas espécies que nós vamos ver, que é o risco moral e o problema de agência, tá? E eu vou tentar dar um exemplo do meu setor, que é o setor financeiro, para que vocês possam entender, porque eu acho que vai ficar mais fácil, tanto para eu explicar quanto para vocês assimilarem, porque é de conhecimento geral, né, as regras que regem o setor financeiro, pelo menos as regras gerais, tá? Mas a simetria de informações, ela tem a ver com o seguinte: em muitas atividades, uma das partes, ela tem muito mais informações, ela tem muito mais conhecimento a respeito de aspectos essenciais da atividade, daquele negócio, do que a outra. Então você tem, às vezes, o produtor com muito mais informação, quer dizer, o ofertante, quem está tentando vender o produto, ele tem muito mais informações do que o consumidor. E a posse dessas informações, ela é muito mais valiosa porque você consegue extrair um benefício maior do consumidor, tá? Vou dar um exemplo de uma mecânica. Eu, Igor, pelo menos, não tenho conhecimento nenhum de mecânica, não sei nada de mecânica, de carro, de nada. Se eu levar meu carro no mecânico e eu tiver um problema simples, ele falar para mim que o carro está condenado, tem que fazer o motor inteiro, por exemplo, às vezes é só corrigir, às vezes, uma falha barata, eu não vou ter capacidade de discernimento. Então, essa pessoa tem uma probabilidade, o poder dela de convencimento e de imposição de preço é muito alto, porque ele detém um conhecimento técnico, um conhecimento a respeito daquele mercado muito maior do que eu, certo? Mercado bancário é a mesma coisa. Se eu tentar vender um celular para vocês, por exemplo, olha, esse celular aqui, ele tem bateria infinita. Porra, todo mundo sabe que isso não existe, certo? Todo mundo sabe que não existe. Agora, se eu virar para vocês e falar que eu estou vendendo um investimento que tem uma renda garantida de 10% ao mês, tem gente que vai acreditar, certo? Não existe, mas tem gente que vai acreditar, porque eu posso falar N explicações, você não vai ter o conhecimento técnico, na maioria das vezes o consumidor não tem o conhecimento técnico suficiente para poder discernir o que é verdade e o que é mentira, e aí ele tem uma facilidade muito maior de comprar um produto de menos qualidade, ou um produto fraudulento, ou pagar mais caro, ou às vezes as três coisas, né? Ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Então a assimetria de informações, ela acontece quando você tem muito mais capacidade técnica, muito mais conhecimento relativo àquele mercado, e por conta disso você consegue fazer com que o seu consumidor ele tenha uma propensão a gastar mais, a comprar um produto pior. Pensa às vezes num carro usado, que você sabe que aquele carro é uma bomba, que daqui a 3 meses o carro vai parar. Mas você pode vender para a pessoa não conhece o produto, você vai vender para ela como se fosse algo muito muito positivo. Você está fazendo um negócio da China aqui, você comprar esse carro, tá zero bala. E na verdade você sabe que está condenado, daqui a um tempo a pessoa vai ter um custo imenso com aquele carro. Tá? Então, a assimetria de informações em muitos mercados, ela gera um poder desproporcional a uma das pontas, normalmente a ponta da oferta, tá? Se você deixa esse mercado ao seu bel prazer, então se você deixa o mercado seguir, você dá um incentivo muito grande para a parte que está comercializando de tentar extrair um valor mais alto, fornecer um produto pior, e aí você provavelmente vai gerar uma ineficiência de mercado. Você pode gerar uma desconfiança tão grande que aquele mercado fique inviabilizado, você pode gerar um excesso de litígio nas questões relativas àquele mercado, né? Então você vai ter um excesso de ações judiciais pedindo revisão, pedindo indenizações, tá? Então tem muitas ineficiências que são decorrentes do problema de assimetria de informações. E aí, o formulador de política pública, né, o burocrata, eventualmente um juiz, um advogado, de frente para uma questão como essa, ele vai ter que, se for um caso concreto, né, tentar entender se é o caso de assimetria de informações e se ele deve tentar proteger o consumidor, ele deve atacar, ou ele deve defender, né, o produtor que está sendo às vezes atacado por isso. Se for um formulador de política pública, por exemplo, ele tem que saber uma resposta mais adequada. Então, normalmente em assimetria de informações, quando você tem uma capacidade técnica muito superior, às vezes é interessante que aquele mercado ele tenha contratos com cláusulas padronizadas, que ele tenha garantias de qualidade por um determinado período. Olha, você está vendendo um carro usado, mas você tem uma garantia obrigatória de 3 meses para determinado problema. Você está no setor bancário,
você tem algumas cláusulas, algumas informações que são obrigatórias serem incluídas dentro desse contrato. Então, por exemplo, na área de investimentos, você tem, nesse caso, é uma autorregulação do setor, né? Não é uma regulação estatal, mas as entidades de investimentos elas são obrigadas a colocar avisos desse tamanho aqui, às vezes uma página inteira de aviso antes da contratação. Todo investidor ele se depara com uma série de avisos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os ativos desse fundo, dessa emissão, não possuem garantias, além do emissor. Uma série de coisas que são colocadas para que não haja esse problema, né, de assimetria de informações, para que a parte que detém mais informações, mais capacidade, ela não passe a perna no consumidor. Então, essa falha de mercado, ela normalmente é respondida através de questões regulatórias, né, de padrões de qualidade, de cláusulas específicas que são redigidas num contrato, ok? Uma outra falha de mercado que guarda relação com a assimetria de informações tem a ver com o risco moral. O risco moral é uma situação em que uma determinada pessoa, uma determinada parte da relação de consumo, ela assume, ela assume assim riscos muito superiores ao efeito negativo que ela está sujeita. Ou seja, se acontecer um problema, eu estou acumulando tanto risco, se acontecer um problema, isso vai afetar muito mais gente do que eu. Eu vou gerar danos muito maiores a terceiros do que a mim. Tá? Na atividade bancária, a gente pode pensar no seguinte: os bancos, apesar de serem entidades privadas, apesar de serem empresas privadas de executar serviços no mercado, eles inegavelmente têm um interesse público. Né? Porque imagina a quebra de um banco, isso gera desconfiança sobre todo o sistema. Além disso, os bancos eles são muito ligados. Então, efetivamente, a quebra de um banco pode se refletir na quebra sequencial de outras instituições. Então, imagina que um banco ele vai carregar às vezes uns 10 junto com ele. Ele vai lesionar milhões de correntistas, milhões de aplicadores. Então, as situações de risco moral, elas têm que ser monitoradas, porque é um tipo de falha de mercado que, ao ser concretizada, você gera um problema muito grande. Tá? Então, as situações de risco moral, elas caracterizam situações em que você vai assumindo riscos que, se concretizados, vão gerar uma destruição e um prejuízo muito maior que o aspecto individual ou empresarial. Tá? Esse risco moral, ele normalmente é tratado por parte do legislador, por parte do formulador de política pública, às vezes com uma contratação obrigatória de um seguro. Olha, você está numa atividade arriscada, mas você é obrigado a ter um seguro, porque se der uma zebra, você vai ter que indenizar algumas pessoas ou muita gente. Então a gente pode pensar no caso de um banco, né? Hoje no Brasil, para muitos instrumentos, você tem o fundo garantidor de créditos, né? Então ele tem algumas regras que, havendo a quebra de um banco, algumas aplicações, por exemplo, são garantidas por esse fundo. É obrigatório o banco aderir. Ele só pode operar se ele tiver adesão e contribuir para esse seguro que é garantido pelo FGC. Tá? Num setor, por exemplo, de petróleo, a legislação pode impor à Petrobras a contratação, a Vale, a contratação de seguros para o caso de um problema ambiental. Então, se houver um problema ambiental, vazou óleo, uma mina explodiu, ou no caso de Brumadinho, né, que foi aquela barragem que cedeu, você tem que ter uma seguradora, você tem que ter uma companhia que vai garantir as indenizações decorrentes dos danos que foram causados. Porque imagina, a empresa teve um acidente, quebrou, e aí? O pessoal fica como? Que foi afetado. Então, a legislação, muitas vezes, ela exige um seguro específico nas situações em que são configuradas, em que há essa possibilidade de risco moral, quer dizer, você assumir tantos riscos, você atuar de uma maneira tão imprudente que na concretização daquele risco você vai estar afetando muita gente de forma negativa. Tá? Além disso, você pode ter demandas regulatórias, você pode ter regras. Então, olha só, você além do seguro que você tem que ter para todas as plataformas, Petrobras, você tem que ter um plano de contingência aprovado nesse órgão aqui. Tá? E além disso, você tem que manter equipes de vigilância prontas em toda a plataforma. Tá? Porque se tiver um problema, você tem que atuar rápido. Vale, você tem que ter um seguro para suas barragens, tem que ter um seguro para suas minas, mas além disso, você tem que ter uma equipe em cada um dos seus pontos capaz de responder a uma ocorrência como essa. Então, o risco moral, ele é respondido, ele é uma falha de mercado, certo? Porque são situações que favorecem a ocorrência desse fenômeno,
ok? Não é um caso isolado, existem atividades que favorecem a existência de risco moral, atividade financeira, atividade que envolve risco ambiental, né, que envolve problema com o meio ambiente, atividades que têm periculosidade, por exemplo, elas são grandes fontes de risco moral, tá? Então essas atividades elas precisam ser regulamentadas pelo Estado e essa regulamentação ela tanto pode ser feita através da imposição de custos, como um seguro, quanto a regulamentação feita através de regras, tá bom? E por fim, dentro dessas espécies de falha de mercado, nós temos o problema da agência. O problema de agência, ele tem esse nome estranho, né, mas é porque ele é uma tradução do inglês, que agency problem, na verdade, a gente talvez não faça muito sentido, é porque na verdade tem a ver com o agente, quem está agindo, tá bom? Aí vem esse nome problema da agência, mas tem a ver com o agente, tá bom? Significa o seguinte: em muitos casos, você é contratado para executar um serviço, então você pode ser um funcionário de uma empresa, você pode ser um consultor, um prestador de serviço, mas você tem incentivos para atuar no seu próprio interesse, em detrimento do interesse da empresa. Então, pensa no seguinte: os diretores de uma companhia, eles não são donos, tá? Eles são contratados. Eles não são sócios do negócio, ou se são sócios, às vezes são sócios minoritários, tá? Na maioria das vezes, as grandes empresas, os diretores, apesar deles terem ações, eles não são os principais acionistas. Então, na maioria das vezes, os diretores, eles são contratados, tá bom? O interesse de um contratado é ter o salário, é ter o bônus. O interesse do acionista é ter aquele negócio rentável por muito tempo, né? O acionista ele não quer extrair lucro de um negócio por 2, 3 anos depois ir à falência. Ele quer que aquele negócio seja um negócio de longo prazo. Às vezes, na formulação de uma política de remuneração de uma empresa, os executivos eles podem ser levados a estabelecer metas de curto prazo que, para atingir essas metas, eles vão, assim, às vezes tomar decisões, às vezes eles vão fazer algum tipo, tomar algumas atitudes que coloquem em risco a sustentabilidade do negócio. Em 2008, a turma da Faculdade de Direito é uma turma bem, bem jovem, né? Então, em 2008, vocês eram bem, bem jovens, talvez vocês não tenham acompanhado a crise, mas foi uma crise muito, muito específica, tá? Pessoal, só um instantinho, só um segundo que eu recebi a ligação. Deixa eu só rejeitar aqui e pedir para a pessoa me ligar mais tarde. A crise de 2008, ela teve uma repercussão muito grande e ela foi uma combinação de assimetria de informação, risco moral e problema de agência, tá? O que aconteceu naquela época? Os executivos dos bancos de investimentos, eles tinham a sua remuneração baseada basicamente no resultado financeiro dos exercícios, tá? Então, se o banco tivesse lucro, eles ganhavam um bônus. Se o banco não tivesse lucro, eles não ganhavam, tá? Além disso, eles geravam produtos, eles davam origem a produtos de investimentos e eles recebiam a remuneração na comercialização, mas o risco ele era passado à frente. E todo mundo ia passando esse risco à frente. Né? Esse produto ele era gerado aqui numa instituição, comercializado com outra, com outra, com outra, com outra, e ele ficava assumindo o risco lá na frente. Né? Então gerava uma cadeia aí de repasses. O que aconteceu naquele momento? A gente teve executivos buscando lucros no curto prazo de uma forma muito grande, colocando em risco a sustentabilidade do negócio. Opa, Amaro, você puxou o microfone aí? Acho que abriu o microfone por acidente, estou fechando aqui, qualquer coisa você me avisa. Só um instantinho, pessoal, só para rejeitar, recebi de novo a ligação. Não, cara, tranquilo.
tranquilo. É, E aí esses executivos, eles começaram a assumir riscos muito grandes nas posições que eles tinham, repassavam esses riscos, parte desses riscos à frente, em busca justamente de uma remuneração no curto prazo muito alta. E aí, quando veio o problema, a gente teve aquele cenário assim, arrasador, né? Muitos bancos foram à falência, muitos veículos de investimento viraram pó, e a destruição não ficou circunscrita somente aos bancos onde eles atuavam, né? Você teve um impacto na economia americana, na economia global, então você teve uma destruição muito grande naquele momento, em termos de dinheiro, né? Você teve perdas bilionárias, centenas de bilhões de dólares ao redor do mundo, por conta da concretização dessas três falhas de mercado, né? Assimetria de informações, ou seja, as partes que comercializavam esses produtos, elas tinham muito mais informações, os produtos eram muito técnicos, muito rebuscados, e quem estava consumindo não fazia ideia do risco que estava tendo. Esses bancos assumiram riscos excessivos, e além disso, os executivos montaram estratégias de curto prazo, para que eles tivessem o maior benefício possível, enquanto os acionistas que queriam a sustentabilidade do negócio ficaram a ver navios porque o dinheiro deles virou pó, já que muitos desses bancos quebraram. Tá? E aí você teve uma destruição muito grande, essa falha de mercado. Essas falhas de mercado, quando elas se concretizaram, elas geraram uma crise que durou muitos e muitos anos. Né? E aí depois ela passou para a Europa, passou para o Brasil, então você teve uma série de repercussões relativas a essas falhas de mercado. Hoje em dia, você tem uma vigilância maior dos órgãos de regulação, você tem algumas restrições, algumas condutas, tá? Mas naquele momento essas falhas elas se concretizaram, elas não estavam sendo devidamente monitoradas, elas não estavam sendo devidamente regulamentadas, e aí você teve um problema econômico de grande repercussão que se transformou num problema social, etc, etc. Tá? Então essas falhas de mercado elas precisam ser Professor, avaliados. Oi. essa crise que o senhor está falando foi daquela época que fecharam o Banco Real e o Unibanco? Na verdade, o Real e o Unibanco, eles foram vendidos, mas não necessariamente por conta da crise, tá? Mas foi mais ou menos nessa época, né? O Itaú comprou o Unibanco nessa época e o Santander comprou o Real um pouquinho mais para frente. Foi em 2010, eu acho. Aliás, foi em 2009 que comprou e em 2011 finalizou a fusão do Santander com o Real. O Itaú e o Unibanco foi nessa época, de 2008 e 2009. Né? Essa crise nos Estados Unidos ela começa em 2007, aí 2008 e 2009 são anos muito tensos para essa crise, né? Mas esse período de tempo que eu estou falando mesmo, tá, Rona? Mas esses bancos, eles não foram exatamente vendidos por conta da crise, né? O mercado brasileiro ele já vinha há muitos anos tendo uma concentração bancária, então não foi exatamente por conta da crise. Entendi. Tá, mas o marco temporal está correto, foi por volta dessa época mesmo. Então, assim, essas falhas de mercado, elas precisam ser monitoradas, acompanhadas e respondidas pelo Estado, porque quando elas se concretizam, né, muitas vezes elas causam uma destruição muito grande e um prejuízo econômico e social muito grande. Agora, essas falhas que são próprias de mercado, elas vão ser respondidas por agentes de Estado, certo? Por políticos, elas vão ser respondidas por funcionários públicos, por formuladores de políticas econômicas, que às vezes são contratados pelo poder público, às vezes são nomeados, ok? E cada um desses agentes públicos, cada um desses agentes de governo, eles também possuem as suas idiosincrasias, eles também possuem as suas falhas, também possuem seus incentivos. Por exemplo, o incentivo clássico de qualquer governo é o incentivo político. Então, em busca de maior aprovação popular, por exemplo, um determinado político ele pode sugerir uma intervenção no domínio econômico, pode sugerir uma intervenção no mercado, que não vai ser eficiente, porque ele não está buscando tornar aquele mercado mais adequado, mas simplesmente ele está buscando uma maior aprovação popular. Esse tipo de problema, né, esse conjunto de fatores que podem contribuir para uma resposta ineficiente do Estado, a esse conjunto de coisas nós damos o nome de falhas de governo. Ou seja, assim como o mercado ele está sujeito a diversas falhas por suas configurações, pelos incentivos que estão sendo dados aos agentes econômicos, o governo, ao tentar responder, ao tentar intervir no mercado, ele não é imune também a falhas. Então, essa falha que eu mencionei de governo,
é a busca, por exemplo, por uma aprovação política em detrimento de uma melhor regulação do Estado. Em muitos casos, você pode ter efetivamente a captura de um órgão público por uma empresa, por um grupo de interesse, e aí tanto essas pessoas podem estar sendo subornadas quanto estarem sendo influenciadas, ou pessoas que entraram foram nomeadas com um objetivo específico de fazer uma intervenção privilegiando determinado setor, privilegiando determinada empresa, tá? Ou seja, a atuação do governo, em alguns casos, pode ser, inclusive, prejudicial àquela falha que está tentando ser corrigida. Então, não só existem falhas de mercado que precisam ser respondidas, mas temos que ter atenção quanto à resposta que está sendo dada, porque também o governo ele é suscetível a uma série de falhas, a uma série de incentivos que podem prejudicar essa resposta. Às vezes essa resposta vai ser enviesada, né, com o objetivo claro de favorecer um determinado setor, uma determinada empresa ou um grupo de empresas, e muitas vezes essa intervenção ela não vai ser feita de maneira técnica, mas simplesmente de maneira política. Existe, inclusive, um ramo da economia que estuda esse tipo de viés que pode acontecer com os agentes públicos, que é a chamada escola de escolha pública. Tá? Então, a Public Choice é uma escola de estudos que tem a maioria das publicações elas são inglesas ou americanas, mas são economistas que se dedicaram a estudar justamente esses vieses que podem contaminar a atuação do Estado. Então, logo após como eu expliquei para vocês, eu dei uma linha temporal na aula retrasada, né? Na última aula, né, que foi na semana retrasada, quando eu expliquei a macroeconomia, dizendo que a partir da crise de 29, no século passado, nós tivemos cada vez mais a participação do Estado na economia, cada vez mais o Estado passou a intervir na economia. E no primeiro momento, né, uma vez que a crise foi muito grave, essa intervenção do Estado ela era vista com olhos, assim, com ótimos olhos, né? Poxa, que bom, a gente está conseguindo corrigir, a gente vai conseguir resolver as falhas de mercado. A crise de 29 também foi causada por uma série de falhas de mercado. Tá? Só que ao longo do tempo percebeu-se que muitas dessas intervenções elas não eram simplesmente para corrigir o problema de mercado, mas elas tinham outros componentes, elas tinham outros objetivos ligados à estrutura própria do Estado, a lógica interna do poder público. Né? Então, da mesma forma que um empresário ele tem os incentivos para extrair o maior lucro possível, um político deixado sem qualquer tipo de restrição ou vigilância, ele vai ter todos os incentivos para se perpetuar no poder, para colocar os seus apaniguados, pessoas de sua confiança, de forma que ele consiga construir uma rede de alianças para aumentar a sua influência, para conseguir manter o seu poder por mais tempo, extrair recursos do Estado. Então, não só as falhas de mercado ocorrem, mas também as falhas de governo. E especificamente nesse ponto de atuação do Estado regulando a atividade econômica, é interessante que a gente analise se, de fato, aquela intervenção está sendo feita no melhor interesse do mercado geral, né? Se for uma correção para melhorar a vida dos consumidores ou dos produtores, se aquilo está tendo uma abordagem técnica ou se ela está sendo também, se ela também está padecendo de alguma falha por parte dos agentes públicos, tá? Então, há esse conjunto de possibilidades que podem fazer uma atuação do Estado ser ainda mais ineficiente ou não corrigir a falha de mercado, nós damos o nome de falhas de governo, tá bom? E aí a gente está falando especificamente da atuação do setor público, ok? Pessoal, a gente está caminhando aqui para 11h40 e eu não queria começar o próximo tópico e encerrar pelo meio do caminho, porque essa vai ser a última matéria que a gente vai dar antes da prova, tá? Que é a introdução à análise econômica do direito. Eu vou colocar alguns temas que a gente vai estudar mais profundamente no próximo semestre, mas eu já vou fazer uma introdução desses temas. Eu não queria que a gente avançasse para além dessa parte, tá? A gente vai ficar aí com crédito de uns 20 minutos, e aí eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida dentro do que foi falado até agora, porque na aula que vem eu pretendo, às vezes, nem fazer a revisão, estou só retomando. Eu não vou fazer revisão do conteúdo que foi dado nessa aula, na aula que vem, vou falar só de introdução à análise econômica do direito. E na aula seguinte, sem ser a aula que vem, a outra, nós vamos fazer a nossa revisão para a prova. Nossa prova é dia 28,
tá? Então a gente tem a aula do dia 14 e tem a aula do dia 21. A aula do dia 14 é normal, conteúdo novo, dia 21 a gente faz a revisão, dia 28 a gente tem a prova. Beleza? Queria saber relativo a essa matéria que nós falamos hoje, de falhas de mercado, e relativo a essa revisão que eu fiz das outras matérias, se vocês têm agora alguma dúvida que vocês queiram tirar. Deixa eu aproveitar enquanto vocês vão. Deixa eu só pegar aqui a lista de chamada. Bom, pessoal, então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vou desejar para vocês uma excelente semana aí, com muita saúde para vocês, para a família, vocês se cuidem aí. Também cuidado com a pandemia. Beleza? Boa semana aí para vocês. Valeu.